Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito a sua vida. Eu oro por isso, desejo profundamente e vibro quando recebo o seu testemunho. Então, que o Senhor conceda o que deseja o seu coração. Abençoe a obra das suas mãos, a sua família, o seu dia, com muito favor. Tudo que você fizer, que prospere. A Bíblia promete isso. Tudo que faz, prospera. Como que a gente faz para viver essa vida onde tudo flui, dá certo? Medita na palavra de noite. Salmo 1, leia lá que você vai ver. Porque essa pessoa que medita na palavra, que pensa a palavra, que se envolve com a palavra, que dá crédito à palavra, dia e noite, ela é como uma árvore plantada. Não nasceu aleatoriamente. O Senhor pega e planta no melhor lugar. Ele coloca a pessoa num lugar onde ela vai fluir, ela vai prosperar, né, junto às águas. Então ela não receia quando vem um calor, as folhas ficam verdes, dá o fruto na estação certa. E aí o salmista completa: tudo que faz prospera. Esse também foi o conselho que o Senhor deu para Josué. Sempre que alguém me pergunta, bispa, qual é o segredo do sucesso? Eu respondo a mesma coisa. Josué 1, 7, 8. Você encontra ali. Claramente, Josué, fale a palavra, medite na palavra, porque só assim, focado nela, você vai conseguir cumpri-la fielmente. E então, os seus caminhos prosperarão. Você vai prosperar e será bem-sucedido. É o segredo. E é tão forte isso, porque você estuda o livro de Josué, que é um livro de conquistas, e não encontra nada sobre tática militar, as armas que foram usadas, nada. Nada, porque foi uma batalha espiritual. Claramente. O Senhor disse: você me obedece e eu dou vitória. Ninguém vai conseguir prevalecer a você. Ninguém. Aliás, isso está em toda a Bíblia. Deuteronômio 28 é assim, está claríssimo. Eu penso que quando uma pessoa não entende isso aqui, ela vai para Deuteronômio, ela entende. Porque está lá. Se você obedecer fielmente os meus mandamentos, decretos, leis, todas essas bênçãos que eu vou apresentar para você vão acompanhar você. É que as pessoas, elas estão lendo, mas elas não estão buscando a revelação, o entendimento. Elas não misturam com a fé aquilo que elas estão recebendo. Sabe, é uma barreira mesmo. É uma fortaleza, que é uma barreira, que não deixa a pessoa pegar aquilo
com a força que aquilo tem. É uma fortaleza. Se você tem uma fortaleza de insegurança, incrédulo, você não acredita que você pode, acredita que outros podem, você não pode. Você recebe aquilo, mas não absorve. Você se mostra impermeável. Então não há absorção. É quando não muda a vida. E se eu não acredito, como é que eu vou viver um negócio que eu não acredito? Já que tudo é pela fé. Seja feito conforme a sua fé. Tudo é possível àquele que crê. É possível ao que crê. Seja feito conforme a sua fé. Se você crê que pode, você pode. É assim na palavra de Deus. Você crê que pode? Então vai. Lembra do Pedro? Senhor, se é o Senhor, me mande ao teu encontro. Ele disse, venha. Ele creu. E saiu do barco. E o que aconteceu? Andou sobre as águas. Mas eu costumo dizer que ele não andou sobre as águas, mas sobre uma palavra. Porque ele tinha uma palavra para fazer aquilo. E ele creu na palavra. Ele tinha uma palavra. Eu sempre, quando alguém me pede, me pergunta e fala, ai, bispo, parece que está difícil de eu entender. Ilustra para mim. Por exemplo, quando o senhor falou comigo para sair de São José do Rio Preto e vir para São Paulo, demandou fé, porque aquilo não fazia sentido. Não, porque toda a minha vida estava lá, tudo que eu sabia construir, estava tudo assim, tranquilo. Eu estava vivendo o melhor momento. Não foi no momento ruim, foi no melhor momento da igreja. Já tínhamos várias igrejas abertas. A igreja crescendo de todas as formas. Então, assim, a hora que eu estou vivendo, o trabalho estava sendo reconhecido, né? A igreja vinha ganhando cada vez mais força em ajudar as pessoas. A hora que você está num lugar assim que, maravilhoso, o senhor vem e diz, é hora de sair. Então, se você for pelas suas emoções, é interessante, né, que eu tinha arrumado, feito uma reforma ali na sala, feito um banheiro naquela sala que não tinha, nós tínhamos só um na parte de cima. Sabe quando as coisas estão arrumadas, assim, agradáveis, você está confortável, e aí o senhor vem e mexe naquilo tudo. Né? Porque é interessante, quando você está frutificando, ele poda você para que você frutifique mais. E é maravilhoso como Deus não nos deixa na zona de conforto. É hora de crescer, mas aqui você não tem, Sim, eu podia, tinha muito mais para avançar, mas talvez é aquele momento que o senhor percebe que a gente começa meio que a acomodar, porque está gostoso, né? Você começa a acomodar. E eu já estava sentindo, percebendo que tinha alguma coisa errada. Né? Eu estava lá dentro inquieta, era como que eu estou aqui, está uma bênção, mas é hora de se mover. Eu fico imaginando o Abraão, né?
tudo leva a crer que ele vivia realmente esse momento. Pleno. Estou bem instalado, porque a Bíblia fala casa do pai, parentela, amigos, tudo favorecia, né? Para você não querer mexer em nada. E aí o Senhor chega e fala assim, é hora de sair, saia. Eu quero que você saia de tudo que você conhece. Da casa do seu pai, do meio da parentela, de tudo que você conhece, dessa terra. E vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus não fala nem para onde. Nem para onde ele ia. O Senhor não falou para onde ele ia. Só mandou ele sair. Ele tinha 75 anos. O que deixa claro que nunca é tarde para romper e viver assim o propósito do Senhor para a nossa vida. Então eu tive que ter fé para sair. E ir sendo guiada por Deus e entender o que ele tinha. E começar do nada, porque vir para São Paulo foi um desafio muito grande para mim. Para quem é do interior, para quem já é de São Paulo, é tudo tão tranquilo, normal, as pessoas já se acostumaram. Mas para quem sempre gostou do mato, da fazenda, do interior, né? E tinha o plano de, no futuro, morar numa fazenda. E lidar com aquelas coisas, gado, cavalos. Eu tinha meu plano para o futuro. E, de repente, para o lugar que eu sempre falei, aqui é um lugar que eu não moro, não gosto, de jeito nenhum. E aí o Senhor me traz exatamente para cá, para Celso Garcia. Eu não era conhecido, nosso trabalho não era conhecido. Eu não tinha condições naquele momento de ter um programa na TV aqui. Sabe quando, se você for racionalizar, você não faz, porque não faz sentido. Às vezes nem parece ser de Deus, né? Porque a gente tem essa ideia equivocada de que, não, isso está muito estranho, está muito complicado, isso não pode ser de Deus. E, na verdade, era sim de Deus. Ele queria que eu rompesse e rompesse mesmo, porque foi um grande rompimento, foi um grande salto. Foi um grande risco. Até então tinha sido o maior risco que eu tinha assumido, né? Quer dizer, eu já tinha assumido lá com o Murilo e tal, mas aí foi um outro risco, né? E foi desafiador. O primeiro ano foi muito difícil. Né, adaptação, mudanças, mas eu vi a graça do Senhor. Então, andar por fé é você receber algo de Deus e não ficar lá racionalizando, conjecturando. Você começa a dar os passos. Você crê quando não faz sentido, quando lá dentro você não quer. Você começa a pesar o custo e aí você tira o olhar do benefício, porque parece que o benefício não tem nenhum naquele momento. Qual era o benefício que Abraão tinha de sair, não sabia nem para onde ia? Né? Naquele momento, qual era o meu benefício? Eu ia sair de uma estrutura que estava tranquilo. Eu tinha as pessoas certas que estavam comigo, as coisas estavam caminhando, a estrutura, de todas as maneiras, sabe quando tá bom? E aí o Senhor vem e fala assim, hora de levantar,
e ir para algo novo. Algo novo. Quando o Senhor falou para os discípulos, vão para o outro lado, ele insistiu. E ele não falou nada de tempestade. Porque é assim. Ele fala, vá para o outro lado, mas ele não conta sobre a tempestade. Mas ele espera que eu seja capaz de crer que eu vou chegar do outro lado. Apesar da tempestade. Tempestades. Sim, nós podemos enfrentar tempestades. Eu enfrentei muitas. Mas eu cheguei do outro lado. Já vencemos, nem estamos mais nos céus. Foram 12 anos lá de um processo longo, mas nós chegamos num ponto de não ter mais onde botar as pessoas. Nós transformamos a garagem numa outra nave. Não tínhamos mais escolinhas. Nós montamos 2 barracas e estávamos preparados para montar a terceira. E eu estava feliz também com aquilo, mas era um bom problema. E as pessoas estavam ali, fiéis, né? E é interessante como as pessoas passam por um processo com a gente, quando chega a hora delas viverem a glória junto, elas desistem. Eu me lembro de algumas pessoas que elas viveram aquele processo com a gente, né? Algumas ali ficaram, porque se você chegasse um pouco mais tarde, você tinha que chegar muito cedo para encontrar lugar na nave. Se você não conseguisse chegar a tempo, não ia ter mais lugar nenhum. Então você tinha que ir para a nave que nós montamos e que lotava também, que era embaixo. Então, algumas pessoas passaram por isso. Elas assistiram o culto do telão na garagem. E depois, quando nós viemos para Taquari, por algum motivo, simplesmente, na hora de desfrutar de um momento de glória, porque se a igreja estava crescendo, ela também ia viver aquilo. Algumas pararam, desistiram. Eu me lembro de uma senhora que ela chegou para uma das lideranças e disse: eu não estou me adaptando na Taquari. A igreja está muito grande, eu estou com saudade do tempo da Celso. E a minha resposta foi que ela não estava com saudade da Celso, ela estava com saudade do coração dela na Celso. Porque exatamente é isso. Quando uma pessoa ela sente saudade de um tempo, na verdade não é o tempo, era o coração dela. Era como ela estava naquele momento. Que talvez o crescimento, o progresso, para ela, não foi bom, porque ela foi se perdendo. Crescer é sempre bom, desde que você permaneça com o seu coração certo. O que não acontece com muita gente. Algumas pessoas, o coração muda. Muda. E aí, eu, por exemplo, já ouvi pessoas no auge, financeiramente, vivendo honra, conquistas, deprimidas e dizerem para mim: eu estou com saudade daquele tempo em que eu morava naquele apartamento menor, e de eu falar: não, você não está com saudade do apartamento, daquilo, você está com saudade do seu coração. De como estava o seu coração naquela época, grato, alinhado com Deus, apaixonado por Deus. Porque crescer é bom. O que não é bom é mudar o coração. É se desalinhar de Deus. Então, quando alguém me pergunta: bispa,
Me ilustra, como é que eu faço? O que é esse negócio de arriscar na fé, de usar a fé? Às vezes a coisa não fazer sentido. Momentaneamente parece que não faz sentido. Mas você crê numa palavra. Fazia sentido o Pedro sair do barco? Num momento de uma tempestade, o que é natural? Que ele afundasse. Mas ele creu. Ele creu na palavra que ele tinha recebido. Ele saiu. E ele realmente andou sobre as águas. Porque ele tinha uma palavra. Então, o que nos faz viver coisas fora do comum é exatamente a fé na palavra de Deus. Você tem uma palavra. E por conta daquela palavra que não volta vazia, que Deus vela para cumpri-la, você dá os passos de fé. Que foi exatamente o que Abraão fez, o que eu fiz lá atrás. Estamos fazendo, já fizemos, agora, indo para a Flórida, que eu já contei, não vou nem trazer isso aqui de novo, agora, o quanto não estava fazendo sentido. Eu quero o crescimento, mas quando eu fui pesando o custo, eu comecei a me fazer essa pergunta, eu não sei se eu quero isso. As mudanças vão ser muito grandes, eu não sei se eu quero. Né? E foi quando eu ouvi de Deus, se você não for agora, você vai se arrepender. E é verdade. Nós precisamos confiar em Deus e fazer o que o Senhor está nos direcionando a fazer. Em nome de Jesus. Mistura com a fé. A Bíblia fala aqui, é uma palavra que você conhece. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer. Porque a palavra que nos leva a fazer é a fé na palavra. De fazer. Segundo tudo que nele está escrito, você não vai conseguir fazer conforme está escrito, se você não estiver totalmente envolvido com a palavra. Se você se envolver com as circunstâncias, com seus pensamentos, sentimentos, com opiniões, você não consegue. Por isso que você precisa estar o tempo todo, ao invés de falar outras coisas, fale a palavra. Ao invés de pensar em outras coisas, pense a palavra. Porque se você meditar é pensar repetidas vezes naquilo. Se você estiver ali pensando naquilo, se a sua mente estiver envolvida com a palavra que é viva, que é eficaz, que divide alma e espírito, que é poderosa para discernir intenções e motivações do coração, se você fizer conforme o Senhor orientou Josué, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer tudo conforme o Senhor está direcionando, tudo que nele está escrito. Então, por conseguir dar os passos de fé, agir a fé, se mover em fé, arriscar na fé, tomar decisões, porque você tem uma palavra de Deus. Então você prosperará e será bem-sucedido. Você prosperará e será bem-sucedido. Você prosperará e será bem-sucedido. Você quer prosperar e ser bem-sucedido? Pega a palavra que você tem recebido, mistura com a fé, quer dizer, coloca a fé, creia. E vai, saia do barco. Eu não sei que barco é esse. Vá fazer o que Deus está orientando você a fazer.
Você terá desafios? Terá. Vai ser fácil? Não. Mas você terá realização. Gente, eu não consigo imaginar. Meu Deus, onde eu estaria, como que eu estaria se eu tivesse cedido para sentimentos? Lá atrás, isso já tem praticamente 2 décadas, quase 2 décadas. Imagina se eu tivesse dito, não, eu não vou para São Paulo. E agora? E agora? Se eu tivesse ficado com os meus sentimentos e emoções, não quero me separar do meu filho, não quero isso, não quero aquilo, eu estaria frustrado, ele estaria frustrado. E nós teríamos nos privado de viver o que nós temos vivido. Aí se você me perguntar, bispa, mas tem sido fácil? Não. Mas tem trazido muita realização para nós. E a maior realização é saber que nós não entendemos tudo, mas nós entendemos o suficiente para saber que essa é a vontade de Deus, que estamos no caminho certo e que no futuro nós vamos louvar ainda mais o Senhor por estarmos dando ouvidos a Ele. Mistura com a fé, dê os passos de fé, se envolva com a palavra, pega a palavra, sem medo, sem passividade, não procrastina mais, levanta e vá fazer aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, que é o que Deus tem mandado você fazer, que é o propósito para a sua vida. Levanta em nome de Jesus e haja fé. Levanta em nome de Jesus e dê os passos de fé. E tem que ser agora. Eu vejo o Senhor insistindo, tem que ser agora. Você vai se arrepender. Ei, o tempo está correndo. Está passando. Daqui a pouco entramos no 2º semestre. E você tem dado os passos de fé? Vamos, levante-se. Haja fé. Mistura com a fé. A palavra que você tem recebido e Deus vai honrar você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a minha oração é para que essa palavra tenha realmente, hoje, mudado a vida dessa pessoa. E que ela já tenha se levantado decidida a crer e dar os passos de fé e viver os milagres dela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração e que a fé domine os corações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e que eles sejam ousados na fé. Onde esse programa estiver chegando, que a fé domine vidas, mentes, corações, as ações, e que pessoas já tenham se levantado, decididas a darem passos ousados de fé e experimentar. Eles experimentarão a sua glória. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, onde estamos. Hoje, Casa Firme. Um trabalho fortíssimo, que foi um passo de fé que nós demos, porque é desafiador passar 25 horas, como nós passamos, com palavras e orações, mas olha a glória que temos vivido. Levante-se e venha. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.